Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Rafael Bruno da Silva Chagas, ou só Rafael Chagas, o que fica mais fácil para vocês. E o conteúdo que eu vou trazer aqui hoje é um conteúdo muito legal, muito bacana para quem se interessa pelo assunto. E a gente vai entrar no conteúdo já já. Mas antes, deixa eu me apresentar brevemente aqui. Essa aqui é a minha página do Currículo Lattes, que já está desatualizada tem bastante tempo, confesso. Mas só para vocês terem uma ideia, essa foto aqui é de uns, talvez 12 anos atrás, acho que 2010 ou 2009, alguma coisa assim. Na época eu ainda era aluno de bacharelado em Educação Física e já tinha ingressado na iniciação científica na UFRJ, né, no Laboratório de Eletrofisiologia Cardíaca do Instituto de Biofísica da UFRJ. E na época eu também fazia estágio em academia e estava buscando, enfim, espaços diferentes dentro do universo da educação física, mas a paixão por futebol é uma coisa que vem desde muito pequeno e nessa época eu também tentei trilhar um caminhozinho no futebol e eu vou falar já já. Aí aqui, ó, dando uma geral aqui no currículo, digamos assim, sou bacharel em Educação Física pelas falecidas Universidade, né, Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro, em conjunto com a Universidade Gama Filho. Foi um ótimo curso, eu tive grandes professores, alguns grandes professores dentro do curso, e mais ou menos nessa época aqui da iniciação científica, eu também atuei como fisiologista auxiliar no departamento de fisiologia das categorias de base do Fluminense, lá em Xerém, né, conhecidíssimo centro de Xerém, centro de formação de atletas, né? E lá para entrar eu fiz um curso, né, chamado Curso Teórico Prático de Fisiologia e Preparação Física Aplicada ao Futebol. E aí completei o curso, fui certificado no curso e houve uma seleção lá e aí eu acabei entrando junto com outras pessoas para fazer parte do departamento de fisiologia lá. Foi uma época muito legal em que eu pude trabalhar com a mão na massa, digamos assim, com o futebol, né? No meio do futebol mesmo. Aí aqui, ó, isso aqui é um compilado de diversos cursos que eu fiz naquela época e mais recentemente sobre assuntos variados. Eu não vou ficar falando muito sobre isso aqui porque não é o objetivo, mas se você quiser dar um pause aí no vídeo e dar uma olhadinha nos cursos que eu fiz, que fica até de recomendação, né? Para já a primeira recomendação de alguns cursos aqui ou de todos esses cursos, os que ainda estiverem disponíveis para quem tiver interesse, né? Então, beleza. Deixa eu passar para cá. Porque o papo é futebol, é claro, né? O papo hoje é futebol. Eu não sei em que momento que você tá vendo esse vídeo. Talvez você esteja vendo esse vídeo já com a Copa do Mundo finalizada, né? Talvez você já saiba quem foi o campeão. No momento em que eu estou gravando o vídeo, a gente está a alguns poucos dias de começar a Copa. Então a Copa ainda não começou. E aí, motivado por esse espírito da Copa do Mundo, a seleção brasileira tá muito forte para a Copa, né? É uma das favoritas. E também motivado por um espírito de me reconectar com o futebol nesse lado mais acadêmico, nesse lado mais de estudo, eu resolvi compartilhar com vocês aqui o conteúdo dessa apresentação. E aí, mais especificamente, como vocês devem ter visto no título do vídeo, a gente vai falar sobre análise tática e análise de desempenho, né? Isso aqui, e aí eu já adianto o seguinte, esse conteúdo aqui, se você quiser um dia trabalhar com futebol, como técnico, como auxiliar técnico, como analista, enfim, e está pensando num conteúdo inicial assim para começar a estudar o futebol, essa apresentação pode te ajudar muito. Se você é um jornalista e de repente quer se especializar em jornalismo esportivo, ou de repente já trabalha com jornalismo esportivo e quer entrar mais a fundo no futebol, essa apresentação pode te ajudar muito também em termos de conhecer melhor o jogo, para se tornar de repente um jornalista destacado da maioria dos jornalistas que a gente tem por aí, que entendem o jogo talvez de uma maneira um pouco mais superficial,
Ou simplesmente se você é só um apaixonado por futebol, um torcedor, e quer entender o jogo com mais profundidade, para interagir de maneira mais aprofundada com o jogo quando você estiver assistindo aos jogos na televisão ou no estádio, ou para conversar com os amigos e tratar os assuntos de maneira mais aprofundada. Esse conteúdo também pode ser muito bacana para você, beleza? Então eu vou me tirar da tela aqui e a gente vai começar. Bom, aqui eu já começo com o Guardiola, o Pep Guardiola, que certamente todos vocês conhecem, é um dos grandes técnicos, um dos técnicos mais estudados, talvez, do futebol moderno. E ele tem uma frase que é o seguinte, abre aspas, fui educado desde os 13 ou 14 anos para que conhecesse o futebol. Antes eu jogava porque jogava e achava que as coisas aconteciam porque sim. Porém, fizeram-me entender que acontecem porque há uma lógica. E educaram-me para decifrar o jogo. E aí eu trago outro técnico e outra frase aqui também. O Diego Simeone, também técnico bastante conhecido hoje em dia. E ele diz o seguinte, aspas, nas guerras e nas batalhas da história, não ganhavam os melhores, ganhavam os que estrategicamente lutavam melhor. Então aqui eu quero já tentar moldar a nossa cabeça para essa visão do futebol que trata o futebol como algo a ser conhecido, compreendido profundamente, decifrado, como falou ali o Guardiola, especialmente nas questões táticas e estratégicas, né? Daí eu ter grifado o estrategicamente que o Diego Simeone falou. Então já dá para perceber de repente um certo link entre a maneira de pensar do Guardiola, a maneira de pensar do Simeone, e que está na cabeça, está na maneira de pensar de diversos técnicos hoje em dia e de diversas pessoas que trabalham no meio do futebol. É tratar o futebol como realmente um objeto de estudo e de análise, de forma mais aprofundada do que tradicionalmente, de repente, a gente está acostumado a encarar o futebol. Né? E essa ideia aqui que o Simeone traz das guerras e das batalhas e tal, e relacionar isso com o futebol, na verdade a gente pode fazer um paralelo com algo que o Sun Tzu, né, aquele que escreveu A Arte da Guerra, falava. Vou abrir aspas aqui para ele. Conheces o teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Se ignoras o teu inimigo e te conheces a ti mesmo, as tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo o teu inimigo e a ti mesmo, só contarás os teus combates por derrotas. Então é essa ideia, esse paralelo que dá para traçar entre a arte da guerra, a arte do combate corpo a corpo, do combate entre exércitos, e o combate, né, entre aspas, que acontece no campo de futebol. E é importante, como a gente já viu ali no pensamento dos treinadores, conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo, para que taticamente, para que estrategicamente você tenha mais chances de vencer. E aqui a gente entra realmente nessa história de análise tática, análise de desempenho. Então, o que é? A análise da performance em futebol, e aí aqui já vou começar a falar sobre terminologia. Eu vou sempre usar o termo desempenho, tá? Eu não vou usar o termo performance. Na verdade, performance é uma palavra que eu acho que ainda não está dicionarizada, não sei, né? Mas é uma palavra americana que a gente acaba usando aqui, mas eu acho que o mais técnico, o mais correto é a gente usar a palavra desempenho, né? Como se fosse uma tradução de performance para o nosso linguajar aqui. Então, a análise de desempenho em futebol, a partir da análise do jogo, permite, número 1, interpretar a organização e as ações que concorrem para a qualidade do jogo. Ou seja, captura, filmagem e codificação de ações do jogo e do treino em tempo real. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, e aqui eu vou ligar o mouse, né? De vez em quando eu vou usar o mouse para apontar algumas coisas na imagem. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem muito comum da vida de um analista de desempenho. Então ele observa o jogo de um ângulo, de um ponto de vista privilegiado, para conseguir enxergar o campo todo, um pouco mais de cima, e ele está tentando exatamente pescar as ações que acontecem no jogo e codificar aquilo de alguma forma
que torne possível interpretar o que acontece no jogo, né? E no treino também. Isso acontece essas filmagens acontecem nos treinos e nos jogos. Então a gente busca observar o que está acontecendo no treino, no jogo, para identificar padrões, identificar diversos aspectos relacionados ao jogo e poder fazer uma análise aprofundada de nós mesmos, do nosso adversário ou do jogo de futebol em si. E aí a gente vai para o número 2, né? O que é a análise de desempenho a partir da análise do jogo? Número 2. Ela permite planificar e organizar o treino, tornando os seus conteúdos mais específicos. Ou seja, direciona tarefas para as ações mais específicas que encontrará no jogo. Exemplo, equipe adversária em bloco baixo, mais reativa, que joga em contra-ataque. A gente vai ver mais para frente, tá? Essa história de bloco baixo, contra-ataque, etc. Então não precisa se prender a isso agora, mas aqui o que a gente quer deixar claro é só mais uma das possibilidades da análise do jogo, da análise de desempenho, que é observar o que acontece no jogo com a nossa equipe, com as equipes adversárias, para poder organizar o nosso treino, para o técnico poder organizar o treino da sua equipe e tornar o treino cada vez mais específicos para que se alcance aquilo que o técnico tem na cabeça como ideia de jogo. A gente vai falar de ideia de jogo, de modelo de jogo mais para frente também, né? Então é tornar os treinos cada vez mais específicos para que se atinja um determinado objetivo. E aí isso linka com o número 3 aqui, né? Então a análise permite também estabelecer planos táticos adequados face ao adversário a defrontar. Como vamos ganhar o jogo? Qual a maior probabilidade de fazermos os gols? Quais os pontos fortes e fracos do adversário? Qual sistema se encaixa melhor para essa partida? Então é corroborando essa ideia de que cada vez mais você vai treinar a sua equipe para que sejam atingidos determinados objetivos que você tem na cabeça e para que a equipe também seja capaz de se adaptar, de se adequar às demandas que acontecem no jogo, a depender do adversário que a equipe está enfrentando naquele momento, né? E aí aqui eu trago mais um técnico, né? O Alex Ferguson, que foi treinador do Manchester United durante tantos anos, né? E ele costumava dizer o seguinte, aspas, como um técnico no campo, você não vê tudo. Então, essa história também da análise e o trabalho dos analistas é muito importante para subsidiar o técnico com diversas informações que de repente ele não consegue captar ali na hora do jogo ou na hora do treino, porque realmente você não tem como enxergar tudo, ainda mais do ponto de vista em que o técnico está, que é ali no campo mesmo, né, na beirada do campo. E aí a importância da observação e da análise de jogo para ajudar o treinador, né? Então, qual o objetivo? Como pode ajudar o treinador? Por exemplo, antecipar contextos, reduzir a imprevisibilidade. A gente vai falar mais para frente também sobre esse aspecto de imprevisibilidade do jogo, mas é um aspecto inerente ao jogo de futebol. Então, a análise está sempre tentando captar padrões para que a gente consiga reduzir a imprevisibilidade na hora de enfrentar uma determinada equipe. Potenciar e corrigir erros da própria equipe. Identificar os pontos fortes e as fraquezas do adversário, como a gente já falou. Potenciar o rendimento individual e coletivo, em treino e em jogo. Então, assim como a gente falou que a análise é algo que se faz tanto nos jogos quanto nos treinos, ela também pode ser dividida em análise individual e análise coletiva, análise da equipe como um todo, ou de setores da equipe específicos, e análise individual, né, de jogadores, de atletas. A gente vai falar disso mais para frente também. E por fim, aprofundar o conhecimento do jogo. Como a gente também já disse, a análise, o trabalho dos analistas e o trabalho de todo mundo que está se envolvendo com esse futebol moderno ajuda também, ou tem por objetivo também, entender o jogo de futebol de maneira cada vez mais aprofundada, para que a gente possa adaptar esses conhecimentos à nossa realidade, à realidade da equipe que a gente está treinando, da equipe que a gente está ajudando de alguma forma, para que se atinjam aqueles objetivos que foram pensados. E aí, vamos olhar essa imagem desse ciclo aqui, a partir da observação aqui, né? Então, está em inglês, mas é fácil de traduzir aqui, né? Então, a partir da observação do jogo,
Vamos pensar no jogo, né, mais especificamente. A partir da observação do jogo, a gente consegue observar ações que estão sendo realizadas e decodificar padrões que estão acontecendo ali. Isso faz com que seja possível da gente analisar, da gente fazer uma análise do que está acontecendo para além daquelas coisas imediatas que a gente consegue captar. E aí a gente consegue interpretar aquilo que a gente analisou e construir uma ideia, por exemplo, uma ideia clara de como que aquele time joga, como que aquele time ataca, como ele defende, como que aquele jogador específico se comporta em campo, etc, etc. A gente consegue elaborar relatórios a partir disso. E daí vem o planejamento em cima daquilo que se observou, se analisou, se interpretou, para que a preparação seja feita, ou seja, para que o treinamento seja feito da forma mais específica possível, para que finalmente a gente consiga ter um desempenho em campo de acordo com aquilo que a gente tem como ideia de jogo, né? Com aquilo que a gente pensou como a ideia geral e princípios gerais e objetivos gerais a serem atingidos. E aí, como foi falado também, a gente tem essas duas possibilidades, a da análise própria e da análise do rival. Então, voltando aqui na análise própria, a gente não precisa esgotar esse ciclo agora, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Então, a análise do jogo, a codificação dos parâmetros, coletivos e individuais, geração de relatórios, atualização de base de dados, né? Hoje em dia, o departamento de análise de um clube, ele também geralmente é responsável por isso, criar uma espécie de base de dados para que o clube conheça os seus atletas cada vez mais de forma pormenorizada, conheça os atletas das equipes adversárias também de forma detalhada e possa até trabalhar a questão de mercado, de compra e venda de atletas e tudo mais, também de maneira mais detalhada, de maneira mais assertiva, né? E aqui a análise do rival, mais ou menos a mesma coisa, né? Visualização daquilo que o rival está fazendo em campo, codificação de parâmetros individuais e coletivos, atualização de base de dados, geração de relatórios. Então é sempre essa ideia, sempre esse ciclo para que você conheça, como diz lá o Sun Tzu, né? Conheça a si mesmo e ao adversário da forma mais detalhada possível para atingir os objetivos dentro de campo, e tudo isso dentro daquilo que o Guardiola e o Diego Simeone falaram, de conhecer o jogo, aprender a decifrar o jogo e encarar o jogo estrategicamente para conseguir as vitórias e conseguir os títulos, né? Aí aqui eu vou dar alguns exemplos do que você encontra na área de análise hoje em dia, em termos de daquilo que saiu na mídia, cursos, livros e empresas que trabalham na área. E aqui já fica até uma sequência de dicas, né? São dicas que eu estou dando aqui de cursos, de livros, para vocês fazerem, para vocês comprarem, se vocês tiverem interesse nessa área, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma matériazinha que saiu lá no UOL, da NFL. NFL é a Liga de Futebol Americano, né? Da Liga de Futebol Americano ao brasileiro. Atletas buscam evolução com análise tática individual. Isso é um serviço que tem sido feito com cada vez mais sucesso aqui no Brasil hoje em dia também, né? Da análise tática individual, empresas que prestam esse serviço para atletas individualmente, fora os analistas do clube também, né? Claro. Aqui, sem empresário e com a ajuda de analistas. Como o Kevin De Bruyne negociou a renovação com o Manchester City. Então também esse é um caso que ficou famoso, de como os analistas ajudaram ele a negociar essa renovação lá com o Manchester. Aqui, como analista tático individual, ajudou na evolução de Bruno Guimarães na Europa. Bruno Guimarães que está na seleção, né? Está se destacando lá no Newcastle, na Inglaterra, está na seleção e também trabalha com uma empresa que presta esse serviço de análise tática individual. E por fim aqui, matéria do GE. Artilheiro do Guarani na Série B, Yuri busca analista individual para potencializar desempenho. Mesma coisa, mesma ideia aqui, né? Então isso aqui são 4 matériazinhas para você ter uma ideiazinha de como essa história de análise tática e até mais especificamente de análise tática individual está se tornando cada vez mais conhecida hoje, cada vez mais utilizada pelos atletas. E aqui eu entro nos cursos, né? Então já ficam aqui dicas de cursos.
lá no Barça Innovation Hub. São cursos específicos lá de uma espécie de universidade que o Barcelona criou, né? Então tem esse curso aqui de analista tático de futebol. Um outro exemplo, o Ricardo Pombo Salles, né? Professor Ricardo Pombo Salles, que trabalha na CBF com o futebol feminino. Esse aqui é o Fute Análise, que é a escola online que o professor Ricardo tem. Tem vários cursos lá dentro, né? De análise, alguns mais para iniciantes, outros mais avançados, né? Ele é um cara muito ativo também nessa área do ensino sobre análise tática e análise de desempenho. Aqui, o THE 360, né? Que é mais uma empresa que trabalha com cursos nessa área, eles são muito bons também. Esse curso aqui, Scout, análise de desempenho, é um curso muito bom, fica aqui a dica também. Outra dica aqui, o FI, Futebol Interativo. Você entra lá no site deles, tem vários cursos, aqui são 3 exemplos, né? Curso de software de análise de desempenho e mercado, especialização em análise de desempenho e mercado, bootcamp de ciência de dados, né? Análise de dados, que também está relacionado com estudo. Outra opção aqui, o Rafa Scout, que é o Rafael Marques, né? Rafael Marques Oliveira, conhecido como Rafa Scout. Ele tem esse curso aqui, por exemplo, Vivendo de Análise, que ele tem vários cursos, né? Mas a VDA, né, Vivendo de Análise, é realmente uma imersão bastante aprofundada nesse universo da análise tática e análise de desempenho. Outra opção aqui do Futuri, o Pergunte aos Dados, do professor Eduardo Secone, né? Ele tem, o Secone tem alguns cursos lá na plataforma da Futuri, e esse Pergunte aos Dados é uma das opções de cursos muito bons que ele tem lá. E aqui um outro curso também altamente recomendado do professor Henrique Teixeira, que é lá do Rio Grande do Sul. É um curso que ele chama de Organização do Jogo de Futebol. Tem um que é Jogo e Treino de Futebol, se não me engano, que ele fala de todos esses aspectos aqui do curso de Organização do Jogo e fala de treino também. A maneira como ele enxerga o treino de futebol, etc, etc. Então são várias opções de curso para quem quiser se aprofundar na área e conhecer o futebol cada vez de forma mais aprofundada. Aqui outros cursos também bastante conhecidos, né? O curso da Conmebol, analista de rendimento em futebol, analista de desempenho em futebol, e o curso da CBF, né? A CBF Academy, que tem vários cursos muito bons. Esse é um deles, análise de desempenho no futebol profissional. Tem lá também de análise de desempenho nas categorias de base, as licenças deles, vários cursos muito bons. Então, essa parte toda de cursos nessa área está bastante recheado hoje em dia de opções boas para quem quiser se aprofundar, seja para, como eu falei, para trabalhar com futebol ou simplesmente para entender o jogo de forma mais aprofundada. Aqui são opções de livros. Esses são só alguns, tem vários livros também na área. Alguns são um pouco mais fáceis de achar, outros nem tanto. Mas livros que falam sobre aspectos mais teóricos, alguns livros que falam sobre aspectos mais práticos. Esse livro aqui, por exemplo, que fala sobre dados, né? Análise de dados. Esse livro está na segunda edição, inclusive. A capa eu acho que é preta. Análise de dados, análise de desempenho, aspectos mais teóricos. Esse livro do professor Ricardo Drubs, que é muito bom, o Universo Tático do Futebol. Enfim, esse livro aqui do Rafael Pacheco, que é um português, para além da tática, é uma visão muito pessoal dele sobre como ele enxerga o jogo, como ele enxerga os aspectos táticos, etc. É muito interessante. Esse livro aqui que muita gente da área conhece também, Que Esconde Tu Rival, do Francis Sanchez, que também é um livro bastante pormenorizado, bastante detalhado sobre análise. Enfim, são várias opções e fica aí de dica para quem quiser ler, para quem quiser se aprofundar. E aqui são só exemplos de empresas na área, né? A Performa Consultoria, que é do Rafa Scout, que eu falei ali em cima, né? Do Rafael Marques Oliveira, com o Eduardo Bartem. Ela presta consultoria para jogadores, né? Aquela análise tática individual que a gente falou mais atrás. E aqui a All Stats, que é uma empresa brasileira de análise de dados também. Eles prestam também serviço para clubes, não sei se para jogadores individualmente, mas para clubes, e a parceria deles com esse Coty Group, que é um grupo de empresários de jogadores, né? Enfim, muita gente trabalhando nessa área, a área está crescendo cada vez mais,
e, como eu falei, as pessoas estão encarando o futebol de maneira analítica, de maneira pormenorizada, de maneira detalhada, cada vez mais. E aqui a FIFA, eu deparei com essa matéria dias atrás aqui, traduzindo aqui, o futuro é agora. FIFA trazendo análise de desempenho para um nível totalmente novo. Então, eles fizeram uma espécie de força-tarefa com diversos analistas, todos eles analisando um mesmo jogo, né, num determinado momento, para preencher, para criar e preencher um banco de dados bem grande sobre diversos clubes e diversos jogadores, para disponibilizar, com o intuito mesmo de aumentar o conhecimento sobre futebol para as diversas federações que estão espalhadas pelo mundo, especialmente aquelas em que o futebol ainda não está tão desenvolvido, né, como na África, por exemplo, e tal. Então, até a FIFA, isso aqui eu só trouxe para mostrar aqui, até a FIFA, né, a maior entidade do mundo de futebol, está dando uma atenção especial a essa questão da análise tática e análise de desempenho para aumentar o conhecimento de futebol dentro do universo daqueles que têm interesse pelo assunto. Beleza, mas eu falei pra caramba, deixa eu até colocar minha cara aqui de novo. Eu falei pra caramba, mas afinal, o que é tática? A gente fala de análise tática, análise de desempenho, análise tática individual, análise tática coletiva, tática para lá, tática para cá. Você assiste aos jogos na televisão e vê os narradores, comentaristas falando de tática. Mas o que é tática, afinal? Eu acho que hoje em dia existe uma certa confusão conceitual. Na verdade, geralmente esse é o problema, né? Com tudo. Confusões conceituais na base, e aí as pessoas ficam discutindo as coisas lá em cima, sem ter equalizado esses conceitos aqui na base, né? Então, com esse termo tática, também existe uma certa confusão, e aqui eu vou trazer uma definição para vocês para tentar desfazer um pouco essa confusão. Vamos lá. Então, a definição de tática que eu adoto aqui, e isso aqui vai servir para todo o desenrolar da apresentação, né, é a seguinte. Tática é a gestão do espaço de jogo pelos atletas das equipes, conjugando-se a organização em campo e as tomadas de decisão, ou seja, o posicionamento e as ações com e sem bola, nas diferentes escalas de interação. Então, é a gestão do espaço de jogo. Quando a gente está falando de tática, a gente está falando especialmente disso, da gestão do espaço de jogo e dos espaços que se criam e se perdem ao longo do transcorrer de uma partida. É a gestão do espaço de jogo pelos jogadores, conjugando-se a organização em campo, a disposição dos atletas em campo e as tomadas de decisão desses atletas, ou seja, as ações que os atletas realizam, nas diferentes escalas de interação. A gente vai falar de escala de interação mais para frente e vocês vão entender melhor. Beleza? Eu vou me retirar aqui de novo e a gente segue. E aqui só um detalhe. Tempo versus espaço é o seguinte, porque muita gente hoje fala da questão usando esses dois termos, né, a conjugação do tempo e do espaço, como se tática fosse quanto tempo você tem para realizar uma determinada ação e qual o espaço que é dado para você realizar essa ação e tal. Tudo bem, sem problema, mas eu tento não me preocupar muito com essa palavrinha aqui, tempo, tá? Eu me preocupo com essa palavra aqui, espaço. Porque eu entendo o seguinte, quando a gente está falando de tempo e espaço no futebol, na verdade, a gente está falando da mesma coisa. Por quê? Logicamente, quanto mais espaço eu tenho para realizar uma determinada ação, para tomar uma decisão e realizar uma ação, mais tempo eu tenho para tomar essa decisão e realizar essa ação. Se eu recebo a bola no local do campo em que eu estou com bastante espaço à minha volta, os jogadores adversários estão longe de mim, é claro que eu vou ter mais tempo para pensar no que eu vou fazer e para agir. Se eu recebo a bola e eu já estou sendo acossado por 2, 3 jogadores do adversário, é óbvio que eu vou ter menos tempo para pensar no que eu vou fazer e realizar a ação. Então, eu acho que não existe uma necessidade de se falar de tempo e espaço toda hora.
ou na verdade de se falar de tempo. A gente sempre está falando de espaços, da gestão do espaço de jogo, da gestão dos espaços que aparecem no campo, e naturalmente, consequentemente, a gente vai chegar à conclusão de que em diversas situações você vai ter mais tempo, em outras situações você vai ter menos tempo em função do tamanho, da quantidade de espaço que aparece ou não para você naquele determinado momento, entendeu? Então vamos lá, seguindo. Resolução de problemas do jogo. O jogo, a dinâmica do jogo é uma dinâmica de aparecimento e imposição de problemas por parte do adversário a você, a sua equipe, o tempo inteiro, né? E aí, na resolução dos problemas do jogo, a gente tem essa interação aqui entre as 4 dimensões do jogo, né? Vocês vão ouvir muito falar disso também por aí, as dimensões do jogo. A dimensão tática, a técnica, a psicológica e a física. E aí eu estou trazendo essa imagem aqui só para deixar claro que eu entendo o jogo, assim como, enfim, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é com base em muita coisa que eu estudei, muita coisa que eu trago aqui, na verdade está vindo de outros professores, inclusive professores de cursos que eu fiz, alguns deles aparecem ali naqueles cursos que eu falei antes, né? Que eu dei como exemplos e dei como sugestões. E aí eu fiz uma grande salada, digamos assim, né, no bom sentido, de tudo o que eu estudei e venho estudando, e bati isso tudo no meu liquidificador, no liquidificador da minha cabeça. Então, essas ideias todas aqui estão organizadas da minha maneira. A terminologia que eu uso é uma terminologia que eu procurei adaptar enfim, pensar também da minha maneira. Mas claro que tudo que está sendo falado aqui, tudo que ainda vai ser falado, tem como base muita coisa que já foi validada e já foi pensada e já foi ensinada por muita gente que está, enfim, estudando futebol há bem mais tempo do que eu, né? Então, essa ideia aqui não é minha também, mas eu concordo muito com isso aqui. A ideia de que a dimensão tática ela é a dimensão que engloba todas as outras. Ou, dito de outro modo, as 3 dimensões aqui, técnica, psicológica e física, só encontram sentido quando relacionadas à dimensão tática. Então, o jogo de futebol é um jogo essencialmente tático. É um jogo, como a gente falou ali na definição, um jogo de gestão do espaço do campo. E tudo que você faz nos aspectos técnico, psicológico e físico é dentro dessa questão da gestão dos espaços do campo. Então, tudo que acontece nessas dimensões aqui está condicionado ao que está sendo buscado nessa dimensão aqui, a dimensão tática. Ok? Então, vamos lá. Para começar a falar mais especificamente da análise tática, análise de jogo, a gente tem que começar a falar sobre as zonas e corredores do campo, ou seja, sobre como é que a gente divide o campo de futebol para conseguir enxergar melhor, de forma mais detalhada, o que é que está acontecendo e os porquês de cada coisa que acontece, e os objetivos que estão sendo buscados, etc. Então, zonas e corredores do campo. Então aqui vamos pegar um campinho que vai ser o nosso campinho base para tudo que eu vou mostrar daqui para frente. Aí aqui, ó, eu estou imaginando aqui um goleiro e a gente atacando para o lado direito, tá? Então, tudo que eu vou mostrar com esse campinho daqui para frente é pensando nesse sentido, da esquerda para a direita, né? Do ataque da esquerda para a direita com o nosso goleiro aqui. Beleza. A gente pode dividir o campo dessa forma aqui, traçando uma linha no meio, na verdade já tem ali a linha do centro do campo, né? E traçando essa linha aqui, dividindo o campo também em mais 2 metades. Aí a gente ficaria com 4 porções, com 4 zonas, mas isso aqui é uma maneira ainda superficial de se olhar a divisão do campo, né? A gente não ganharia muito detalhamento no estudo das ações do jogo, dividindo o campo somente dessa forma. Então, o que é mais tradicional de acontecer é a gente dividir assim, ó. A primeira divisão são essas 2 linhas aqui, dividindo o campo em 3 zonas nesse sentido transversal aqui, né? Então você teria o chamado primeiro terço,
que é a zona de construção do ataque, ou a zona em que aparece o bloco alto da defesa adversária. A gente vai detalhar a zona de construção e bloco alto mais para frente. Aí aqui você teria o terço médio, zona de criação do ataque, bloco médio da defesa adversária, e aqui o último terço, né? O famoso último terço, você ouve muito falar disso também nos jogos, né? O time entrou no último terço e tal. Último terço, que é a zona de conclusão do ataque, ou a zona onde a defesa adversária se coloca em bloco baixo. Então, essa é a primeira divisão. Primeiro terço, terço médio, último terço. Zona de construção do ataque, zona de criação, zona de conclusão e as zonas de bloco alto, bloco médio, bloco baixo da defesa adversária. A outra divisão é aqui, no sentido longitudinal, traçando essas duas linhas, que dão para a gente 3 corredores. Corredor central e os 2 corredores laterais, corredor lateral esquerdo, corredor lateral direito. E aí, juntando isso tudo, você tem essa divisão aqui, que já te dá 9 espaços, 9 zonas no campo. E aí você já consegue perceber e codificar, digamos assim, as ações do jogo, entender as ações do jogo de forma mais detalhada. Aqui só um detalhe, eu não sei se vocês repararam, mas a minha divisão, essa aqui é a minha divisão, tá? Na minha divisão, o primeiro terço, enfim, os 3 terços eles não têm tamanho igual. O primeiro terço é um pouco maior aqui, talvez o primeiro e o segundo sejam iguais, mas o terceiro, o último terço, é um pouco menor. Porque aqui eu estou pensando numa zona de construção realmente um pouco maior. Eu estou pensando que para o time conseguir realizar essa construção de forma segura, ele precisa de um pouco mais de espaço de campo do que se a gente trouxesse essa linha um pouco mais para a esquerda. E aqui eu estou pensando numa zona de conclusão um pouco menor também do que de repente seria se a gente fizesse a divisão matematicamente certinha, porque eu estou pensando numa especificidade maior. Realmente estou pensando naquela zona em que o time vai chegar perto da baliza adversária, ou se pensar em chutes de fora da área, uma localização em que seja possível realizar chute de fora da área com algum perigo de gol, né? Se a gente trouxer, quanto mais a gente trouxer essa linha aqui para a esquerda, mais longe a gente vai estar da baliza adversária, mais difícil vai ser a gente pensar em um perigo tão concreto assim nessa região mais afastada. Então, enfim, essa aqui é a minha divisão, e a divisão dos corredores é normal mesmo. E aí, além dessa divisão, a gente tem umas divisões alternativas. A primeira delas é essa aqui, dividindo, na verdade, você divide também em 3 corredores, lateral, central e lateral, mas no sentido transversal você divide em 4 zonas, né? Ao invés de 3, 4 zonas. Isso aqui vai te dar 12 regiões do campo, vai te dar ainda mais detalhes, ainda de forma mais pormenorizada, a possibilidade de entender as ações do jogo, né? E aqui você encontra por aí, na literatura ou no linguajar do dia a dia de treinadores e analistas e tal, chamar, por exemplo, essas zonas aqui de zonas A, B, C e D, ou zonas 1, 2, 3 e 4, ou essa aqui é a terminologia que eu uso, por isso que eu coloquei numa cor diferente. Zona de construção, desenvolvimento, criação e conclusão, né? Aqui é só a gente lembrar que quando eu dividi em 3, eu dividi em construção, criação e conclusão. É tudo com a letra C e tudo termina em ão, fica até fácil de gravar. Construção, criação e conclusão. Colocando mais uma zona aqui, aí eu chamo de zona de desenvolvimento. E aí você tem outras possibilidades que você encontra por aí. Ali na primeira zona, você vai ver gente falando em zona de primeira fase de construção, zona de início, zona de saída de bola, zona de kickoff. Na segunda, zona de segunda fase de construção, zona de preparação, de progressão, de controle, de triangulação, que já é uma maneira bem específica de chamar, né? Na terceira, zona de desenvolvimento, zona de penetração, zona de armação, de articulação, de controle. E a última, zona de finalização, de ações finais, de ataque final, de fase terminal, de remate, de definição. Então, essa aqui é só para dar uma ideia dos diversos nomes que vocês podem achar por aí, dessas diversas zonas do campo,
E aí cada treinador vai pensar de uma maneira, cada analista vai pensar de uma maneira, e cada pessoa vai adotar um ou outro termo em função de algum aspecto específico. Eu adoto construção, desenvolvimento, criação e conclusão, se for dividir em 4. Eu acho que desses termos todos aqui, alguns fazem mais sentido do que outros. Nem todos os termos são equivalentes, na minha visão, em relação à precisão, né, com que eles descrevem o que acontece nessa zona. Mas, enfim, isso aqui é só para dar uma ideia geral para vocês. E outra coisa que vocês vão ver por aí também é a divisão dessas zonas em cores, no sentido de que essa zona aqui que está em vermelho é a zona de mais perigo para a nossa própria baliza, né? Lembrando que aqui está o nosso gol, a gente ataca da esquerda para a direita. Então essa é a zona mais perigosa para a gente, é a zona em que o adversário está mais próximo à nossa baliza. Aí, seguindo a progressão lógica, né? Uma zona vermelha, uma zona amarela, uma zona verde e uma zona azul, branca, ou seja lá o que for, que é a zona menos perigosa para a gente, é a zona em que o adversário, quando ele está com a bola, ele nos impõe menos perigo, né? Beleza. Aqui eu já começo a trazer as imagens, lembrando que eu não vou usar vídeos aqui nessa apresentação, tá? Porque aí ficaria muito pesado, eu preferi usar só imagens. Vão ter muitas imagens, mas eu não vou usar vídeos aqui não. Mas essa imagem aqui é bem legal. Isso aqui é um jogo oficial acontecendo, se não me engano, lá em Portugal. E essa imagem aqui é feita por um software que consegue fazer esses desenhos no campo, né? E aqui a gente pode ver claramente a divisão nas 4 zonas, né? Quer dizer, em 3 corredores, vamos falar dos corredores primeiro, né? A gente pensa que nessa região, se isso aqui tivesse prolongado, né, para lá e para cá, então a gente pensa nesse corredor como corredor central, ali em cima o corredor lateral esquerdo, aqui embaixo o corredor lateral direito. Aqui nessa divisão o corredor está até grande demais na minha visão, mas enfim, a divisão dos corredores está clara aqui. E aqui, no sentido transversal, a gente vê as 4 zonas, né? A zona de criação, a zona de desenvolvimento, a zona de construção, zona de desenvolvimento, a zona de criação e a zona de conclusão. Aqui, se for comparar com a maneira como eu enxergo, essa linha está exatamente no lugar que eu colocaria, né? A minha zona de conclusão começa aqui mesmo. Aqui, deixa eu ver, essa linha daqui, se fosse eu dividindo, eu traria ela para cá, estaria aqui, a minha zona de construção iria até aqui, aí essa faixa e essa faixa seriam a minha zona de desenvolvimento, as próximas 3 faixas, essa aqui e essa aqui, a zona de criação, e lá a zona de conclusão. Mas enfim, como eu falei, cada um enxerga de uma forma, divide de uma forma, de acordo com a maneira que enxerga o jogo, ou de acordo com certos objetivos. E aqui está uma ideia bem clara de como que pode trabalhar como que a gente pode trabalhar essa divisão para enxergar, por exemplo, a disposição dos jogadores no campo e de que maneira a bola transita nessas diversas zonas, nessas diversas regiões do campo. Aqui é só um outro exemplo de uma divisão bem mais detalhada, né? Assim, você tem aqui também uma zona aqui, uma outra zona aqui e uma terceira zona completamente dividida em várias pequenas zonas. E esses números que foram atribuídos aqui, a gente não precisa se ligar nisso agora, eu nem lembro exatamente o que significam esses números aqui, mas é alguma métrica que foi adotada por quem fez essa divisão para tentar mensurar alguma coisa que aconteceu num jogo, né? Então, a pessoa analisou um jogo, dividiu o campo dessa forma, e por alguma métrica que ela criou, ela tentou analisar as ações que aconteceram nessas diversas regiões do campo, dando um número, uma nota, enfim, para o que aconteceu em cada uma das regiões. Tá? É só mais uma ideia aqui para vocês terem de como que essa questão da divisão do campo é muito importante para todo mundo que está pensando no futebol hoje em dia, para entender o que acontece no jogo. E aí, aqui talvez a divisão mais clássica, né, que é a divisão do campo do Guardiola, que muita gente começou a adotar, inclusive depois que descobriu que ele fazia essa divisão e fazia os seus treinos, né, dessa forma. Então aqui eu deixei um pouco mais visível aqui
a divisão, né? Um pouco mais visíveis as linhas, porque a imagem não está muito boa. É uma imagem aérea. E aqui, ó, uma imagem aérea de um campo de treinamento do Fortaleza com a mesma divisão que o Guardiola usa lá na Europa. E aqui, a imagem está ruim também, mas dá para ter uma ideia, um campo de treinamento do São Paulo, também mais ou menos com a mesma divisão que o Guardiola usa. E aqui é um exemplo do porquê, ou de um dos porquês de o Guardiola adotar essa divisão. Aqui um jogo do Manchester City, que está aqui de uniforme azul claro. Essas faixas aqui, é claro que é um programa de computador que coloca, né? E aí a gente pode ver o seguinte, a disposição dos jogadores no campo, a organização da equipe no campo, está obedecendo um princípio que a gente pode já pescar aqui, mesmo sem ter conversado com o Guardiola, mesmo sem conhecer o modelo de jogo do Guardiola a fundo, só olhando essa imagem a gente consegue perceber um certo princípio que está sendo respeitado, que é que cada jogador está numa das faixas do campo, né? O Guardiola divide o campo no sentido longitudinal em 5 faixas, né? Em 5 corredores. Então, é o corredor lateral direito, um meio espaço do lado direito, o corredor central, um meio espaço do lado esquerdo e o corredor lateral esquerdo. E cada jogador do City está ocupando um corredor, de modo que o time fica distribuído em campo de forma bem organizada, para que todos os espaços possíveis aqui sejam preenchidos por um jogador, para que várias linhas de passe sejam oferecidas, enfim. E aí vem toda a questão do modelo de jogo do Guardiola, como é que ele gosta que os times dele joguem, que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas um dos princípios é esse, né? Que dá para ver por essa imagem, e a gente consegue entender um pouco melhor por que o Guardiola divide o campo dele daquela forma, né? E aí a gente entra aqui no jogo de futebol em si. Vamos falar sobre o jogo de forma mais geral. Segmentos ou partes, processos e momentos. A gente precisa conjugar esse conhecimento que a gente adquiriu agora sobre a divisão do campo com esses aspectos que são característicos do jogo de futebol. Vamos lá. Segmentos ou partes do jogo. Eu divido o jogo também pegando já de algo que existe na literatura, mas adaptando para a minha terminologia, chamando de segmentos ou parte do jogo. Eu divido o jogo de futebol em jogo dinâmico e ações de bola parada. Essa é a primeira grande divisão que a gente consegue fazer, né? O jogo dinâmico é o jogo da bola correndo, né? Da bola rolando. É o jogo de futebol propriamente dito, né? Da bola rolando. E as ações de bola parada, obviamente, são escanteios, faltas laterais, faltas frontais. Hoje em dia, até mesmo cobranças de lateral, especialmente no último terço, né? Você tem muita jogada ensaiada também, acaba parecendo um pouco com uma situação de falta lateral, enfim. Então, jogo dinâmico e ações de bola parada. E aí, dentro do jogo dinâmico, a gente não vai falar de bola parada especificamente nessa apresentação, né? Vamos focar mais no jogo dinâmico. Então, dentro do jogo dinâmico, a gente consegue fazer uma outra divisão que é processo ofensivo, basicamente quando a equipe tem a posse da bola, processo defensivo, quando a equipe não tem a posse da bola. E aí a gente pode falar dos tão comentados momentos do jogo, né? Esse ciclo dos momentos do jogo. Então, dentro do segmento jogo dinâmico do processo ofensivo, a gente tem 2 momentos do jogo, 2 possibilidades disso que a gente chama de momentos do jogo. Organização ofensiva e transição ofensiva. A gente vai falar delas detalhadamente mais para frente. E no segmento jogo dinâmico, no processo defensivo, a gente tem 2 possibilidades de momentos também. Transição defensiva, organização defensiva. Abre aspas. Existem 4 momentos no jogo. Ataque, né, ou organização ofensiva, defesa, ou organização defensiva, transição para o ataque, né, transição ofensiva, e transição para a defesa, transição defensiva. O treinador deverá definir claramente princípios e subprincípios para cada momento.
e a forma como estes devem se articular. É uma fala do treinador Carlos Carvalhal, só para atestar essa questão aqui da divisão do jogo, do entendimento do jogo com essa divisão dos momentos, né? E tudo que a gente vai falar daqui para frente depende também desse conhecimento básico. Então, vamos entrar na organização ofensiva. Princípios ofensivos, relações, interações e fases. Vou falar de princípios aqui, princípios gerais. Isso aqui é bastante intuitivo, mas é importante que a gente fale para que as ideias fiquem muito bem organizadas na cabeça, né? Então, o que você quer em organização ofensiva, ou seja, quando o seu time está organizado e pronto para atacar o adversário, o que você quer é manter a posse da bola, antes de mais nada, para poder progredir pelas zonas do campo e aí criar situações de conclusão para que finalmente a gente consiga o objetivo máximo, que é fazer o gol na baliza adversária. Então você tem esses princípios gerais que regem tudo aquilo que uma equipe vai fazer ou tentar fazer nesse momento do jogo que a gente chama de organização ofensiva. E aqui foca na relação. Existem dois tipos de relação que acontecem no jogo, né? De cooperação e de oposição. Relação de cooperação, relação de oposição. Isso é também bastante intuitivo, né? Mas, novamente, esses conceitos todos servem para a gente organizar as ideias e entender o jogo de forma bem detalhada, de forma bem específica. E aí, uma frase, né, que se fala: jogadores interagem com objetivos comuns, equipes interagem com objetivos opostos. Então, essas relações, né, de cooperação e oposição, você encontra principalmente dispostas dessa forma. Né? Jogadores cooperam, equipes se opõem. Aí eu vou falar aqui de dois conceitos bastante importantes. Ó. Espaço efetivo de jogo. Na verdade, três conceitos, né? Espaço efetivo de jogo, epicentro de jogo e centro de jogo, ou também chamado de zona ativa da bola. Então vamos lá. Espaço efetivo de jogo, como dá para ver pela imagem aqui, é o perímetro que você consegue traçar em função do posicionamento da sua equipe em campo num determinado momento. Ou seja, é o que efetivamente você tem de possibilidade de trabalhar a circulação da bola, por exemplo, enfim, passes curtos, passes mais longos, etc., num determinado momento do campo. Isso vai depender, o espaço efetivo de jogo vai ser maior ou menor, a depender de como essa equipe está disposta, está organizada no campo. Aqui, ó, centro de jogo, vamos aqui para o centro de jogo. Você imagina o homem aqui com a bola, ou a mulher, né? Futebol feminino hoje crescendo bastante, né? Então, o chamado portador da bola, né? Que eu acho que é um termo que deve ser derivado do ball carrier, que é um termo já comum no futebol americano, por exemplo, né? Enfim, ball carrier é o carregador da bola, né? Ou seja, o portador da bola, a pessoa que está com a bola naquele determinado momento. Então, você tem o portador da bola aqui, e em volta dele você tem uma zona de 9,15 metros, que dá exatamente o tamanho do círculo central, né? Que é uma zona de interação bastante próxima aqui com o portador da bola. É uma zona em que o jogo acontece de forma mais acelerada. A gente chama isso de centro de jogo, né? Existem alguns aspectos mais detalhados sobre o centro de jogo que a gente não precisa enfocar aqui, mas entender, ter uma noção espacial do que é o centro de jogo é importante. E aí, a pessoa em si, né, o portador da bola em si, é o epicentro de jogo. Ou o portador da bola e, sei lá, alguém que estiver imediatamente ao lado ou na frente dele. Né? Então, o centro do centro de jogo é o que se chama epicentro de jogo. E aí, ó, eu chamo o epicentro de jogo de espaço de interação imediata. Foi isso que eu falei. É a interação do portador da bola com a bola. Claro que essa bola pode estar um pouco mais grudada ou um pouco mais afastada do pé do portador da bola, né? Ou então
a interação do portador da bola com aquele jogador adversário, especialmente, né, que está imediatamente colado com ele, ao lado dele, na frente dele, atrás dele, enfim. É o espaço de interação imediata. O centro de jogo eu chamo de espaço de cooperação, que é um espaço em que outros jogadores da sua equipe, por exemplo, podem se aproximar para receber, para te dar linhas de passe mais próximas, para te ajudar a sair de uma pressão do adversário, por exemplo, né? Então eu chamo de espaço de cooperação. E o espaço efetivo de jogo é o que eu chamo de espaço de possibilidades totais, que é como eu falei, a depender de como seu time está organizado no campo, o perímetro da organização do seu time no campo vai te dar as possibilidades totais de linhas de passe, por exemplo, num determinado momento, né? Então, espaço de interação imediata, espaço de cooperação, centro de jogo, espaço de possibilidades totais, o espaço efetivo de jogo. Esses conceitos são importantes e a gente vai retomá-los sob um outro aspecto mais lá na frente também. Então aqui, ó, vamos lá. Lembra que a gente está falando de organização ofensiva. Então aqui eu trago o campo de novo, disposto daquela forma inicial, né, com essas 3 zonas, o primeiro terço, o terço médio e o último terço. E aqui a gente fala das fases. A fase de construção, né? Então você tem a zona de construção, onde acontece a fase de construção. Ou, enfim, fase de saída de bola, ou como queiram chamar. Aqui eu estou dando só um exemplo de uma disposição possível, né? Com 2 jogadores abrindo em diagonal aqui. Imagine que o goleiro vai fazer a saída de bola aqui. 2 jogadores, 2 zagueiros, abrindo em diagonal ainda dentro da área, 2 laterais mais abertos, um pouquinho mais adiantados, e, por exemplo, o médio de contenção, né, o primeiro volante, baixando aqui para formar esse triângulo e dar mais uma linha de passe, né, mais uma opção para o goleiro ou para os zagueiros na hora de sair jogando. Aí aqui a fase de criação, né, o terço médio, a zona de criação, onde acontece a fase de criação em organização ofensiva. Então, estou dando um exemplo aqui, né? Aconteceu essa construção mais atrás, aí aqui na fase de criação você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 jogadores aqui participando dessa fase e o time trabalhando a bola um pouco mais, se aproximando do corredor lateral direito aqui. E aqui um exemplo de entrada entrada da equipe no último terço, aqui pelo corredor lateral direito, na fase de conclusão, né? Zona de conclusão, onde acontece a fase de conclusão do ataque, da organização ofensiva. E aqui um exemplo de um time com 7 jogadores nessa fase de conclusão. Então, sempre que você olhar um jogo, observar um jogo, e for prestar atenção no que é que está acontecendo com uma equipe quando ela está em organização ofensiva, tenta reparar como que ela faz a fase de construção. Com quantos jogadores? Quais são os jogadores mais importantes na fase de conclusão, de construção, perdão? O time busca fazer essa saída de jogo e essa evolução da construção mais pelo corredor central ou mais por algum corredor lateral, né? Mesma coisa, na fase de criação, quantos jogadores estão participando da fase de criação? Qual é o corredor preferido para criar? Qual é o tipo de trabalho de bola preferido? Circulação em U, triangulações, muita gente se aproximando do portador da bola, né? Ou seja, o centro de jogo denso, centro de jogo bastante povoado por jogadores da mesma equipe, ou não, os jogadores estão mais separados, estão mais longe uns dos outros, tentando abrir os espaços. Na fase de conclusão, a mesma coisa, com quantos jogadores a equipe entra na zona de conclusão. Quantos jogadores se apresentam dentro da área nessa fase de conclusão? Por qual corredor a equipe parece preferir atuar na fase de conclusão? Enfim, tem vários aspectos que você pode e deve observar para entender melhor de que forma um time ataca quando está organizado para atacar. Aqui só esse detalhe do mais ou menos peso na área, né? Ou seja, peso é uma palavra que se usa, né? Quanto mais jogadores você coloca dentro da área, quanto mais você povoa a área na fase de conclusão,
mais peso na área você está colocando. Você está colocando mais peso ou menos peso, a depender de quantos atletas aparecem ali para tentar a conclusão. Vamos falar da transição defensiva agora, né? Ou seja, o time estava atacando e aí ele perde a bola. Então agora ele precisa mudar a chavinha para começar a defender. Então, transição defensiva, tipos e fases. Abre aspas. O objetivo mais importante nessa fase, né? Nesse momento, é organizar-se o mais rápido possível para evitar que o adversário possa criar oportunidades de marcar gol. Uma frase do José Mourinho, né? Que é algo bastante intuitivo também, né? Mas sempre com aquela ideia aqui de deixar os conceitos bem claros sobre cada aspecto do jogo. E aí, você tem basicamente dois tipos de transição defensiva, que a gente chama de pressão pós-perda, que também recebe o nome de perde-pressiona, ou gegenpressing, ou contra-ataque do contra-ataque, especialmente nos times do Jürgen Klopp, como o Liverpool, por exemplo, ou recuperação ativa. Então você pode ter vários nomes para essa mesma coisa, que é a pressão pós-perda, que é um dos tipos de transição defensiva. Na pressão pós-perda, basicamente, o seu time, assim que perder a bola, vai já tentar recuperar essa bola de novo. Então, a equipe perde a bola lá, por exemplo, a equipe estava atacando, aí ela perde a bola aqui. O jogador da equipe adversária, que agora está com a bola, né, que conseguiu roubar a bola, por exemplo, ele logo vai ser pressionado por um jogador, por dois jogadores, por três jogadores da equipe que estava no ataque, né, para tentar recuperar a bola de novo. Daí a ideia do contra-ataque do contra-ataque. Então, quer dizer, você está atacando, o time adversário consegue roubar a bola, vai sair em contra-ataque, e aí você já tenta roubar a bola de novo. Né? Contra-ataque do contra-ataque. Essa é uma maneira que a gente consegue ver que muitos times tentam jogar hoje em dia para tentar exatamente sufocar o adversário. Tentar evitar que o adversário consiga construir as suas jogadas se ele roubar a bola. E aí a gente tem a questão dos 6 segundos, né, que se fala. Então, o ideal é que você consiga fazer essa pressão pós-perda e recuperar a bola dentro desse espaço de 6 segundos. Senão, você basicamente já vai se ver obrigado a se reorganizar, né, a entrar em organização defensiva, que a gente vai falar já já, para aí tentar impedir que o adversário, enfim, progrida no campo ou faça gol em você. E a outra forma que a gente tem de fazer a transição defensiva é o que a gente chama simplesmente de recomposição, que é, digamos que o time estava atacando aqui e perdeu a bola. Aí, ao invés da gente fazer a pressão pós-perda, a gente vai começar a correr para trás imediatamente. A gente perde a bola e aí todos os jogadores começam a correr para trás imediatamente para se reagrupar numa zona do campo um pouco mais atrás, para aí sim começar a dar combate ao adversário. Né? Então, claro, a divisão é bastante clara entre pressão pós-perda e recomposição. São duas ideias diferentes. Agora, dentro da recomposição, a gente tem a possibilidade da temporização também, que é, por exemplo, a gente perde a bola e aí todo mundo já começa a correr para recompor, mas, digamos, um jogador fica ainda em cima do jogador adversário que conseguiu roubar a bola, se não para roubar a bola de novo, mas pelo menos para atrapalhar esse jogador enquanto a sua equipe está se recompondo. Né? Isso que a gente chama também, isso é uma das possibilidades de temporização. Né? Então você vai atrasar o desenvolvimento da transição ofensiva, né, do adversário, para que a sua equipe tenha mais tempo de se recompor com segurança até o adversário chegar perto, né? Até o adversário começar a criar perigo para você. E aí, dentro da transição defensiva, a gente tem as 3 fases, né? Que eu chamo de fase de reação, fase de recuperação ou reorganização e fase de proteção crítica. Na verdade, essas 3 fases, isso fica mais claro no caso da pressão pós-perda, né? Serve também para recomposição, mas é mais no caso da pressão pós-perda. Que aí você tem a primeira fase, que é a fase de reação, ou seja, é aquela fase da virada de chave imediata entre você estar com a bola e você ter perdido a bola,
para que você já comece a pressão pós-perda. A fase de recuperação e reorganização, que é a fase em que, de repente, você não conseguiu roubar a bola logo de imediato, e aí você tem que começar a recuperar, né, se reorganizar, a recompor para dar combate numa zona um pouco mais atrás do campo. E a fase de proteção crítica é quando o adversário consegue progredir até próximo da sua baliza e você efetivamente tem que defender a sua baliza. Você tem que impedir que o adversário faça gol, né? Então a gente pode relacionar essas fases até uma questão espacial também. A fase, imaginando novamente que a gente perdeu a bola aqui, a fase de reação vai acontecer por aqui, a fase de recuperação e reorganização vai acontecer um pouco mais atrás, e a fase de proteção crítica lá perto da nossa baliza, né? No caso da recomposição, a fase de reação e de recuperação vão ser mais ou menos a mesma coisa, né? Vai acontecer mais ou menos ao mesmo tempo, e também a fase de proteção crítica vai acontecer se o adversário conseguir progredir até próximo à nossa baliza. Beleza, vamos falar agora de organização defensiva. Princípios defensivos, disposições e fases. Voltando aqui à questão dos princípios, como a gente falou da organização ofensiva, para poder organizar as ideias, né? Para poder deixar as ideias bem cimentadas na cabeça. Roubar a bola. Se a gente não conseguir roubar a bola, pelo menos impedir ou atrapalhar a progressão do adversário pelas zonas do campo. Se a gente não conseguir isso, pelo menos proteger a nossa própria baliza contra as conclusões do adversário, para que o objetivo máximo seja alcançado, que é evitar o gol na nossa própria baliza. Então, quando a gente está organizado para se defender, são esses os princípios gerais que a gente segue. A gente quer evitar o gol. Se a gente só conseguir evitar o gol naquilo que eu chamo de proteção crítica, né? Naquele momento de que o adversário está concluindo ou vai concluir, a gente precisa fazer o que der para fazer para proteger a baliza, ok. Se der para a gente impedir ou atrapalhar a progressão numa zona mais afastada do campo, melhor ainda. Se der para roubar a bola do adversário, melhor ainda. E quanto mais afastado da nossa baliza a gente conseguir, melhor. Beleza, então aqui a gente tem o nosso campinho de novo. E aqui a gente tem a equipe laranja disposta de novo, mais ou menos como eu tinha feito anteriormente, na organização ofensiva, né? Na fase de construção da organização ofensiva. Aí aqui, ó, eu vou trazer a outra equipe, a equipe que está defendendo, para a gente falar dos blocos, né? Das disposições da equipe em campo, que a gente chama de bloco alto, bloco médio, bloco baixo. O bloco alto seria mais ou menos isso aqui. A equipe está alta, entre aspas, no campo, ela está adiantada, ela está bem perto lá da área adversária. A primeira linha de defesa da equipe está bem próxima da área adversária. A ideia aqui, no bloco alto, é pressionar a fase de construção da saída adversária para tentar roubar a bola o mais próximo possível da baliza adversária, né? E aí você vê que para que se mantenha uma unidade defensiva, está todo mundo adiantado no campo, inclusive o goleiro. Aqui quando a gente vai para o bloco médio, estou imaginando a equipe em fase de construção disposta da mesma forma, e essa equipe azul aqui esperando para dar o combate em bloco médio. Claro que, como o nome diz, o bloco está posicionado mais ou menos numa zona intermediária do campo. Você vê que aqui o goleiro já está um pouco mais atrás. Ó. Vou voltar aqui no bloco alto. O goleiro está aqui, bloco médio, o goleiro já está um pouco mais atrás. E a gente vai esperar um pouco mais o adversário, dar um pouco mais de campo para o adversário fazer a sua fase de construção e vai tentar pressioná-lo quando ele chegar aqui na zona de criação. E o bloco baixo, obviamente, é a defesa mais próxima da sua baliza. A defesa dando bastante campo para o adversário fazer sua fase de construção e sua fase de criação, mas se mantendo bastante próxima, bastante unida, bastante sólida aqui perto da sua própria baliza, para evitar que a equipe adversária consiga entrar no último terço e consiga fazer sua fase de conclusão com tranquilidade, né? Aí, só voltando aqui, enfim, isso tudo são coisas que a gente precisa
conseguir identificar no jogo. Então, uma das coisas que vocês já podem tentar identificar no próximo jogo que vocês assistirem além de tudo aquilo que a gente falou, da organização ofensiva e da transição defensiva, agora mais isso também. Avaliar, observar se a equipe A e a equipe B estão defendendo, quando estão organizadas para defender, né? Estão defendendo em bloco alto, em bloco médio, em bloco baixo. Aí aqui, falando do bloco baixo, a gente precisa falar do funil, né? O famigerado funil, que é também chamado de zona crítica de remate, zona crítica de conclusão, zona crítica de finalização, enfim. Mas o mais comum é vocês ouvirem a palavra funil. Então, imaginando aqui uma defesa em bloco baixo, existe uma zona, uma região, que é chamada, né, de zona crítica de remate, de conclusão, de finalização. É a zona em que acontecem a grande maioria dos gols, né? Essa zona é chamada de funil. Se a gente traçar uma diagonal aqui, duas diagonais desses cantos aqui da pequena área, a gente vai ter essa zona chamada de funil, e aqui no centro do funil é onde acontece a grande maioria dos gols, né? Então, proteger o funil é uma preocupação muito grande, muito importante para qualquer defesa, especialmente quando ela está disposta em bloco baixo. Seja se ela já tiver, desde a fase de construção do adversário, disposta em bloco baixo, seja se ela tiver, por exemplo, em bloco alto, mas o adversário conseguir progredir no campo, e aí essa defesa os jogadores precisarem voltar para defender a sua baliza aqui, quando o adversário já está entrando no último terço, por exemplo, enfim. E aí, o que será que um ônibus londrino e o José Mourinho tem a ver com essa questão da proteção ao funil? É a ideia que ficou famosa aí anos atrás do Parked Bus, que é o ônibus estacionado, né? É que o ônibus estacionado virou marca do Chelsea de Mourinho. Então vamos lá. O Parked Bus fica caracterizado quando o time coloca todos os seus jogadores, ou quase todos, na defesa, fazendo duas linhas bem definidas e impedindo o adversário de penetrar na sua área, ou, sequer, fazer jogadas de linha de fundo. Segundo o site inglês The Football Supernova, o termo Parked Bus, né, ônibus estacionado, foi cunhado pelo próprio Mourinho em 2004, ao final de um 0-0 entre Chelsea e Tottenham, ao criticar, olha a ironia, a postura dos Spurs, né, do Tottenham, no jogo. Teria dito Mourinho na entrevista pós-jogo, abre aspas, como dizemos em Portugal, eles trouxeram um ônibus e o estacionaram na frente do gol. O que aconteceu depois foi que Mourinho começou a perceber que a tática poderia ser aprimorada, principalmente utilizando-se de uma melhor efetividade quando se rouba a bola nas trincheiras defensivas e partindo em velocidade para o contra-ataque. Então, na verdade, essa história do ônibus estacionado nada mais é do que você pesar a sua área, lembra que eu falei do pesar a área? Você pesar a sua própria área, você povoar a sua própria área, você povoar o centro do funil para proteger a baliza, para proteger a sua baliza das investidas do adversário, né? Mas é claro que, a depender da cultura futebolística daquele determinado clube ou daquele determinado país, se a gente estiver falando de seleções, uma estratégia de jogo que foque muito essa questão do bloco baixo e de você pesar muito a sua própria área para se defender e sair em transição ofensiva para tentar fazer o gol no adversário, mas ficar dependendo muito enfim, de acertar a transição ofensiva e dar muito campo para o adversário, deixar o adversário jogar muito, etc., para ficar dependendo de uma bola ou de duas bolas no jogo. Enfim, a depender da cultura, isso vai ser visto como ok ou vai ser mal visto, né? Mas, enfim, isso aqui é uma anedota curiosa sobre essa questão do ônibus estacionado, mas que no fundo é só o Mourinho pensando, ou foi só naquela época, né? O Mourinho pensando no modo mais efetivo de conseguir proteger o centro do funil e proteger a sua baliza. E aí a gente pode falar de fases também, em organização defensiva. Fase de equilíbrio. Contenção do adversário por fora do bloco e ou longe da baliza. Fase de recuperação e reorganização, como eu também chamei na transição defensiva, né? O adversário penetra no bloco
e ou acelera o jogo. Fase de proteção crítica, como eu também chamei lá atrás. Proteção imediata à baliza. Então aqui, ó, vamos olhar essa imagem. Não precisa se ligar nos nomes não, tá? Esquece os nomes. Isso aqui é Campeonato Português, é o Sporting contra o Porto. As camisas confundem um pouco aqui também, a imagem não está muito boa, mas dá para ter uma ideia. Aqui você vê o time do Porto defendendo, você vê as duas linhas de 4 aqui, uma linha de 4, uma linha de 4 e os dois jogadores aqui. E o time do Sporting está trabalhando a bola. Nesse momento, esse cara aqui está dando passe para o lateral, ele está trabalhando a bola por fora do bloco, né? Então aqui você tem, se você traçar o perímetro, lembra? Espaço efetivo de jogo, você consegue... A gente pensa mais em espaço efetivo de jogo em organização ofensiva, né? Mas você consegue também traçar um perímetro aqui do bloco em organização defensiva. Então o time do Sporting está trabalhando a bola por fora do bloco. Esse momento aqui, essa fase que está acontecendo aqui dentro do momento organização defensiva, é a fase de equilíbrio. Contenção do adversário por fora do bloco e ou longe da baliza. Exatamente o que está acontecendo. O adversário está sendo obrigado a trabalhar a bola por fora do bloco e está longe pra caramba da baliza. Fase de equilíbrio. Imagina que o Sport consegue trabalhar essa bola, esse cara aqui, lateral, recebe a bola, ele consegue progredir um pouco e ele consegue fazer um passe no espaço entre linhas. Então você tem jogadores do Sporting tentando entrar e ocupar esse espaço entre as linhas. Você imagina esse lateral vindo até aqui conseguindo fazer um passe para algum jogador que está nessa região. E aí esse jogador recebe a bola e já tenta acelerar o jogo. Aí a gente vai chamar essa fase da defesa de fase de recuperação ou reorganização. Porque o Sporting já vai ter conseguido atacar determinados espaços que a defesa vai precisar trabalhar para conseguir atacar de volta, né? Para conseguir, enfim... ou atacar de volta, o que eu quero dizer ela vai ter que trabalhar para conseguir anular a efetividade da conquista desses espaços pelo ataque do adversário, né? Então a gente chama de fase de recuperação ou reorganização. E aí você imagina que a defesa não conseguiu sanar a situação por completo por aqui e o time adversário conseguiu progredir mais ainda, entrou no último terço e vai finalizar, vai concluir a gol. A defesa entra em fase de proteção crítica, proteção imediata à baliza. Beleza? Então, assim como na organização ofensiva, na defensiva a gente consegue também pensar em fases. E fica faltando a transição ofensiva. Saiu um E a mais aqui. Transição ofensiva. Princípio, tipos e fases. Aqui os princípios são basicamente esses dois. Tirar a bola da zona de pressão e progredir em direção à baliza do adversário. Não tem muito mistério. Abre aspas para o José Mourinho de novo. O objetivo mais importante desse momento de transição ofensiva é aproveitar o adversário ainda desorganizado posicionalmente para criar o mais rápido possível oportunidades de marcar o gol. E aí tem também, enfim, a questão dos 12 segundos, né? Uma transição efetivamente bem feita, mortal, seria em até 12 segundos, mas a gente vai ver agora os tipos de transição ofensiva, e para um dos tipos isso até se encaixa, para o outro nem tanto, né? Então os tipos são a chamada transição direta, que é o contra-ataque propriamente dito. Então aqui eu já deixo claro que contra-ataque não é sinônimo de transição ofensiva. O contra-ataque é um dos tipos de transição ofensiva. O momento do jogo, transição ofensiva, ele pode acontecer de duas formas. O contra-ataque, ou que a gente chama de transição direta, ou o próximo tipo que a gente vai ver mais à frente. Então, a transição direta, o contra-ataque, é basicamente aquilo que todo mundo intuitivamente já sabe. Então, imagina que esse jogador aqui da nossa equipe conseguiu roubar a bola nessa região, e aí ele já faz o passe para um outro jogador, que efetivamente já faz o passe para o jogador que está lá na frente, para que ele pegue a defesa adversária desorganizada e já consiga progredir em direção à baliza adversária, né? Ou uma outra possibilidade, mais direta ainda, é esse primeiro jogador já realizar o passe direto para o jogador que está mais próximo à defesa adversária, à baliza adversária, para que a gente consiga marcar o gol da forma mais rápida possível e pegar o adversário desorganizado da forma mais assertiva, mais efetiva possível, né?
essa é a transição direta, o contra-ataque propriamente dito. A outra forma é a transição indireta, ou construída, ou cadenciada, em que a ideia inicial não vai ser exatamente chegar à baliza adversária de forma muito rápida. É claro que você ainda vai tentar pegar o adversário desprevenido, desorganizado na defesa, mas a ideia principal aqui é manter a posse de bola com segurança, né? É fazer uma transição mais cadenciada para que a posse de bola seja mantida, para que a gente não perca essa bola logo depois de ter roubado. Então, um exemplo aqui, esse cara rouba a bola nessa região do campo que a gente viu, ele faz um passe aqui, vê outro passe para cá, um passe lá no meio, um passe um pouquinho para trás aqui, um passe aqui no lateral que está livre, e aí ele avança com a bola para tentar já se aproximar da área e fazer uma jogada de cruzamento, por exemplo. Enfim, então você já viu que em comparação com a transição direta aqui aconteceram mais passes e como eu falei, a preocupação imediata é manter a posse de bola, tentar dar mais segurança a essa manutenção de posse de bola, mas ainda assim tentando pegar o adversário desprevenido, desorganizado defensivamente. E aí, em termos de fases, aqui na transição ofensiva, eu enxergo basicamente como duas fases possíveis, né? Basicamente a fase de saída da zona de pressão e a fase de progressão ou desenvolvimento, né? O que eu chamo de fase de progressão e desenvolvimento. Então, quer dizer, de que maneira a equipe sai da zona de pressão? O que eu estou chamando de zona de pressão? Imagina que a equipe adversária, que está atacando da direita para a esquerda, ela chegou até aqui e aqui ela perdeu a bola. A nossa equipe recuperou a bola aqui. Mas imagina que a equipe adversária faz a transição defensiva dela no perde e pressiona. Ela faz pressão pós-perda. Então, assim que eles perderam a bola, eles vão tentar recuperar. Então, aqui, onde a gente conseguiu roubar a bola, vai haver uma zona de pressão do adversário. Então, a fase da saída da zona de pressão é essa fase inicial da transição ofensiva. E aí a gente pode tentar perceber de que maneira a equipe que a gente está observando sai da zona de pressão. É com condução e drible? É com passes curtos? É com passe longo? Enfim, tem várias possibilidades. E a outra fase da transição ofensiva é a fase de progressão e desenvolvimento, ou seja, é a fase propriamente dita da transição. É a fase propriamente dita desse movimento do roubar a bola até chegar próximo da baliza do adversário para tentar finalizar, né? Então, de que fase a equipe faz a progressão? De forma direta? De forma indireta, cadenciada? Enfim, são as fases possíveis aí na transição ofensiva. Então, agora a gente vai ver uns exemplos em imagens aqui de organizações e transições para ajudar a ilustrar isso tudo, mas sempre lembrando que todos os conceitos já estão sendo colocados aqui para que vocês vejam e revejam, já consigam organizar na cabeça de vocês todas essas ideias para conseguir enxergar o campo já amanhã, quando você for olhar um jogo. Você já vai enxergar o campo de maneira diferente, você já vai enxergar a organização das equipes defendendo, atacando, transitando de maneira diferente. E agora eu vou dar umas ilustrações para que isso fique ainda mais claro na cabeça de vocês. Vamos lá. Primeiro, abre aspas. Por exemplo, a ideia de jogo, a gente vai falar de ideia de jogo mais na frente, mas a ideia de jogo de um treinador consagra a primeira fase de construção como muito importante. Então aqui ele está chamando, aquilo que eu chamo de fase de construção, ele está chamando de primeira fase de construção. Ele está dando o exemplo de um treinador que acha a primeira fase de construção muito importante, né? Então, um treinador que coloca a sua equipe para jogar, dando uma ênfase importante ali na primeira fase de construção, na saída de bola, de que maneira o time vai realizar os passes e se movimentar para fazer essa primeira fase de construção. É algo bastante valorizado. Para isso, deve sair sempre pelos centrais, pelos zagueiros centrais. Não poderá também sair pelos laterais. E se o adversário condicionar bem laterais e centrais, ou seja, se o adversário estiver pressionando os laterais e os zagueiros, estiver cortando linhas de passe para os laterais e os zagueiros centrais, não será possível que um médio, que um primeiro volante, baixe, atraindo marcação, e um outro receba nas suas costas. Podemos ter sucesso na primeira fase de construção, mas de várias formas. E é o treinador que deve ser capaz de, através do exercício de treino,
ajudar o jogador a tomar diferentes e melhores decisões, mantendo a ideia de jogo e a eficácia da mesma. Esse é o João Ferreira, que é um treinador português, nesse livro aqui, da ideia ao jogar, momento de organização ofensiva. Então isso aqui é só para, antes da gente ver os exemplos, é só para a gente deixar claro exatamente isso, que existem várias formas de se fazer. Primeira fase de construção, a fase de criação, a fase de conclusão, transições, enfim, a maneira de organizar os blocos em organização defensiva, enfim, tem várias maneiras diferentes. Muitas vezes você vai ver uma equipe com uma maneira muito característica de fazer determinada, de vivenciar, de realizar determinado aspecto do jogo, mas você pode ver também numa mesma equipe maneiras diferentes de realizar uma mesma ação. Por exemplo, conseguir progredir da zona de construção para a zona de criação. Você pode ver uma mesma equipe fazendo isso de formas diferentes, a depender do adversário, a depender do que estiver acontecendo circunstancialmente naquele momento, naquele jogo, né? Então, podemos ter sucesso na primeira fase de construção, mas de várias formas. É o treinador que deve ser capaz de, através do exercício de treino, ajudar o jogador a tomar diferentes e melhores decisões, mantendo a ideia de jogo. Existe uma ideia de jogo, existem princípios gerais que devem ser respeitados sempre, mas existem adaptações possíveis a depender das circunstâncias do jogo. Beleza, vamos lá. Isso aqui é um Flamengo e São Paulo, não lembro se 2020, mas enfim, só para deixar claro também, as diversas imagens que eu vou colocar aqui, tem umas que são de 2022, 2021, 2020, 2019, o ano não importa, tá? O que importa pra gente aqui são só os aspectos do jogo que a gente está estudando, beleza? Então, isso aqui é o Flamengo na sua fase de construção, né? O goleiro saiu a bola aqui, e esse zagueiro está com a bola aqui, Flamengo na sua fase de construção, e o São Paulo em organização defensiva. Flamengo em organização ofensiva na fase de construção, São Paulo em organização defensiva. Então aqui, ó, se a gente traçar uma linha aqui, as linhas, né, para analisar o Flamengo está disposto dessa forma. 2 jogadores aqui, dentro da área, próximos do goleiro, formando esse triângulo com o goleiro, e 4 jogadores aqui, bem afastados, né? Você tem 2 jogadores bem abertos, e 2 jogadores aqui, o William Arão e o Gerson, baixando para dar linhas de passe, para ajudar nessa fase de construção, e eles formando essa linha de 4 aqui, com um espaço bem razoável entre a primeira linha e a segunda linha. Isso é uma das 1000 possibilidades que você tem na sua fase de construção. É uma das 1000 possibilidades de disposição em campo que você tem. E é isso aqui que a gente tem que conseguir analisar. Quando a gente analisa uma equipe jogando, por exemplo, quando a gente está analisando o momento de organização ofensiva, a fase de construção, a gente analisa isso. Quantos jogadores eles usam? De que maneira estão dispostos? Nesse 2, 4 ou em outra disposição? Eu vou mostrar outras aqui. Qual é o corredor preferido para sair jogando? Enfim. E aí aqui, se a gente analisar o São Paulo, traçar essas linhas, a gente vê que o São Paulo está marcando em bloco alto. Você vê que a primeira linha do São Paulo está literalmente dentro da área do Flamengo. O São Paulo está marcando em bloco alto. Nessa disposição 2, 3. Né? É óbvio. Os outros jogadores estão aqui atrás, não estão aparecendo na imagem, mas a parte mais adiantada do bloco do São Paulo está disposta num 2, 3, também com bastante espaço entre as linhas. Né? É claro que o espaço que os jogadores do Flamengo estão dando para a primeira linha do Flamengo está condicionando o espaço que os jogadores do São Paulo estão dando aqui atrás. Mas, enfim, essa é uma disposição. O Flamengo num 2, 4, com bastante espaço entre linhas. O São Paulo marcando em bloco alto, num 2, 3, também com bastante espaço entre linhas. Aqui, no mesmo jogo, a gente vai ver o contrário. Aqui está o São Paulo em organização ofensiva, na fase de construção. Flamengo em organização defensiva, indo pressionar o São Paulo. E aqui, se a gente traçar as linhas do São Paulo, você vê que a disposição já é outra. Já é um 3, 3. O Flamengo estava disposto num 2, 4. O São Paulo está disposto aqui num 3, 3. Com 2 jogadores dentro da área, um jogador mais aberto. Essa bola, na verdade,
esse jogador estava mais para cá, esse mais para cá e esse mais para cá, mas como essa bola andou para o lado de lá, o grupo todo se movimentou mais para lá, né? Mas são 3 jogadores aqui e 3 jogadores aqui. O espaço entre linhas já não é tão grande quanto aquele espaço que o Flamengo estava utilizando entre as suas linhas, né? Enfim, já é uma disposição em campo diferente do que a gente viu antes. E o Flamengo da mesma forma. O Flamengo também marcando em bloco alto, mas com uma disposição diferente. O São Paulo estava marcando num 2-3. Deixa eu voltar lá. Num 2-3. O Flamengo está marcando num 3-3. São 3 jogadores subindo para pressionar, para fazer essa primeira pressão, essa primeira tentativa de fechamento de linhas de passe, e uma linha de 3 atrás. E aí você vê que até o William Arão e o Gerson, eu não sei o desenrolar dessa jogada, se houve um lançamento aqui, eles já estão até perfilados, de modo que fiquem prontos para baixar se acontecer uma bola alta por aqui, né? Mas enfim, disposição diferente do São Paulo em organização ofensiva, disposição diferente do Flamengo em organização defensiva. Outro exemplo, Internacional e Deportivo Táchira, pela Libertadores. Olha o Inter, olha a fase de construção do Inter. Aqui são também 2 jogadores, é um 2-3, né? 2 aqui e 3 aqui, mas é um 2-3 diferente. O goleiro já está um pouquinho mais adiantado, o goleiro está formando esse tripé com os 2 jogadores, está participando de forma mais ativa da troca de passes aqui. E essa linha de 3 do Inter está bem alargada, digamos assim, né? Os jogadores das pontas estão bem próximos à linha lateral, né? Então essa é uma disposição também comum de se ver, né? 2 jogadores mais atrás, com o goleiro ajudando a formar esse tripé, e o médio de contenção, o primeiro volante baixando aqui, e 2 jogadores dos 2 laterais bem abertos perto das linhas laterais, bem abertos nos corredores, né? E aqui a disposição do Deportivo Táchira, um 2-3, né? Marcando também em bloco alto, com 2 jogadores mais na frente e uma linha de 3 jogadores mais aqui atrás. Aqui Napoli e Liverpool. Esse jogo o Napoli deu uma sapatada no Liverpool, foi 4-1, se não me engano, alguma coisa assim. E aqui a gente já vê uma disposição bem diferente do que a gente viu antes. O Napoli está disposto com 2 jogadores mais próximos do goleiro, formando esse tripé. 2 jogadores bem abertos e bem adiantados, os laterais bem abertos e bem adiantados. E 2 jogadores baixando aqui para tentar ajudar na construção no corredor central. E o Liverpool está marcando em bloco alto, com bastante espaço entre linhas também, e com a primeira linha formando um tripé, e essa linha daqui formando outro tripé. Essa aqui num tripé 2-1, né? Tripé com 2 na base e 1 na ponta. Essa aqui no tripé 1-2, com 1 na base e 2 na ponta. Então você já vê disposições bem diferentes. E até o Liverpool sofreu muito com isso aqui durante o primeiro tempo desse jogo, né? Porque esses jogadores abertos aqui conseguiam receber a bola com relativa tranquilidade e já tinham linhas de passe pelo corredor. Quando os jogadores daqui abriam para tentar dar combate a esses jogadores abertos, os jogadores aqui do corredor central encontravam espaço aqui no meio e ganhavam vantagem numérica contra esse jogador aqui no meio. Então o Liverpool sofreu bastante até eles conseguirem ajustar essa marcação para combater a fase de construção do Napoli. O jogo já estava, 2-0, alguma coisa assim, né? Aqui é uma imagem muito interessante, uma imagem aérea em sentido longitudinal do Brasil e Suíça, se não me engano, o primeiro jogo da Copa de 2018. Então, aqui a gente vê a fase de construção do Brasil. O Brasil atacando lá para cima e a Suíça vindo marcar. Então, traçando essa linha aqui, tem um jogador aqui que não aparece porque tinha uma outra imagem na frente que eu tive que tirar e o jogador acabou ficando atrás, mas tem um jogador aqui. O goleiro vai sair com a bola aqui e aí você vê a disposição do Brasil bem diferente do que a gente viu antes. Antes a gente viu uma quantidade relativamente pequena de pessoas próximas à área, né, ao goleiro e à área. Aqui você vê 2 jogadores abertos aqui no limite da grande área, 2 laterais, o Marcelo aqui e o Dani Alves aqui, bem abertos por aqui, e 3 jogadores aqui mais pelo corredor central, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, mais o goleiro,
participando dessa fase de construção aqui, né? E a Suíça, se não me engano, marcando em bloco alto num 3-2. Né? A gente também não tinha visto isso ainda. Tinha visto um 3-3, um 2-3. Aqui marcando num 3-2, com esses jogadores mais prontos para atacar os corredores, esse mais aqui pelo meio. E aqui esses dois jogadores um pouco mais para o lado do nosso corredor lateral direito, talvez já prevendo, né, ou observando o movimento do goleiro, e já sacando que essa bola ia sair pelo corredor lateral direito, que era de fato o corredor preferido do Brasil na fase de construção. Né? Aqui a imagem não está muito boa, mas dá para ver. É uma Alemanha e Ucrânia, se não me engano. Aqui a Alemanha em organização ofensiva, já na zona de criação, e a Ucrânia em organização defensiva em bloco médio. Né? Aqui dá para ver bem claros esses conceitos, né? Organização ofensiva contra organização defensiva, zona de criação, bloco médio. E aqui eu vou traçar o perímetro aqui, ó, o espaço efetivo de jogo da Alemanha, para comparar com o espaço efetivo de jogo entre aspas, do bloco, que estão próximos, os jogadores que estão próximos das linhas laterais, para entre aspas engolir o perímetro do bloco do adversário, né? Então o bloco do adversário está todo mais compacto aqui no meio, e o bloco do ataque aqui da Alemanha mais aberto, mais esgarçado, para conseguir circular essa bola por fora do bloco adversário. Né? Aqui é a mesma ideia, né? O Manchester City contra o Atlético de Madrid, e aqui já estão desenhados os perímetros. Né? Então aqui, ó, o perímetro do bloco do Atlético de Madrid, que está defendendo em bloco baixo, e aqui o espaço efetivo de jogo do Manchester City, que está em organização ofensiva, já no limiar ali entre zona de criação e zona de conclusão, e com o espaço efetivo de jogo maior, o bloco maior, mais alargado do que o bloco da defesa adversária, para tentar trabalhar, como eles costumam fazer, trabalhar essa bola por fora do bloco, até conseguir encontrar um passe por dentro do bloco, ou enfim, alguma jogada mais aguda para acelerar o jogo. Progressão com linha de 3, virou tendência nos últimos anos aí, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui, e aí fica uma dica aqui para quem quiser procurar esse texto depois do Caio Gondo, Saída Lavoupiana, o que é, quem a criou e suas variações atualmente. Essa progressão com linha de 3 é o que se chama de saída Lavoupiana, por causa do técnico Lavoupe, enfim, tem toda a história. Eu recomendo que quem tiver interesse veja essa matéria aqui para entender direitinho, mas a gente vai ver alguns exemplos aqui, ó. Que a Áustria construindo com saída de 3. Então, são 3 jogadores aqui, um jogador geralmente baixando aqui, se aproximando, e os outros bem adiantados, né? Esses 3 jogadores podem ser 3 zagueiros, se a equipe jogar com 3 zagueiros, mas o mais comum serem os 2 zagueiros centrais e um volante, né? E o médio de contenção, o primeiro volante. Então, por exemplo, imagina que esse aqui é um zagueiro central, esse aqui é um zagueiro central, esse aqui é o primeiro volante que baixou para formar a linha de 3, e aqui você tem o segundo volante para se aproximar e já dar uma linha de passe aqui pelo corredor central. Pode ser também 2 zagueiros e um lateral, por exemplo. 2 zagueiros do lateral direito, 2 zagueiros do lateral esquerdo. Enfim, tem várias possibilidades. Aqui, Hungria construindo com saída de 3. Mesma coisa. Saída de 3. Geralmente 2 zagueiros e um volante, mas pode ser 2 zagueiros e um lateral também. Aqui o Barcelona. Barcelona e Getafe, se não me engano. Saída de 3 também, com o Piqué aqui no meio. E aí, uma linha mais intermediária de jogadores aqui e os jogadores mais adiantados lá na frente. Isso aqui ainda era na época do Messi, né? O Messi está aqui. Então, a saída lavoupiana, a progressão com linha de 3, realmente se tornou algo muito famoso e muito corriqueiro. Muitos técnicos usam. Alguns não gostam, mas muitos usam. Aqui outro exemplo. Borussia Dortmund e Leipzig, né? O RB Leipzig.
o Dortmund aqui com saída de 3 também. Aqui não precisa prestar atenção no que está escrito aqui não, só quero mostrar a saída de 3 mesmo. E aqui você já vê uma outra possibilidade, né? A linha de 3 e 2 jogadores vindo baixar aqui no meio, né? Isso aqui, por exemplo, pode ser os 2 zagueiros centrais em um lateral e os 2 volantes já se aproximando aqui para dar a linha de passe aqui pelo corredor central, né? Que outro exemplo? O RB Leipzig, que estava na outra imagem, e o Atlético de Madrid. Aqui também uma saída de 3, com um jogador baixando e a outra linha lá na frente e um jogador mais na profundidade. Aqui um exemplo no futebol brasileiro, o Palmeiras, do Abel Ferreira. Nesse caso aqui, eram os zagueiros centrais e o Mike, o lateral direito, vindo formar a linha de 3. Né? E aí, jogadores já buscando ocupar espaços, o Veiga aqui se aproximando para receber a bola, um jogador mais aberto, o Zé Rafael vindo ocupar esse espaço aqui, e os 3 jogadores fazendo essa progressão aqui da zona de construção para a zona de criação. Outro exemplo brasileiro, Flamengo também. Aqui o William Arão, naquela época que ele jogava baixando para a zaga, né? O William Arão, o Rodrigo Caio, se não me engano, e o Felipe Luiz. Formando aqui essa linha de 3, também fazendo essa progressão da zona de construção para a zona de criação. E aqui, falando de transição ofensiva, né? A transição direta, a gente pega um exemplo daquele Flamengo e São Paulo que eu já tinha comentado também. Isso aqui foi o seguinte, o São Paulo estava atacando e ele perdeu a bola por aqui. O Flamengo rouba a bola aqui, alguém que roubou a bola, não lembro quem é, já toca no Gerson, se não me engano, eu não lembro se foi o próprio Gerson e ele progrediu até aqui, mas eu acho que alguém toca nele. E aí o Gerson já vira e toca para que algum dos jogadores aqui, especialmente o Gabigol, receba lá na frente com grande chance de progredir em direção à baliza e tentar fazer o gol. E você vê pelo próprio perfilamento corporal aqui do Vitinho e do Gabigol, que eles já estão completamente prontos para receber essa bola. Olhando, olha o pescoço deles, eles estão olhando, quebrando o pescoço, para olhar o momento do passe, mas com o corpo já perfilado, especialmente o Gabigol, para receber essa bola em profundidade e tentar fazer o gol. Então, exemplo de transição direta. Roubou a bola aqui, já tocou no Gerson, que já meteu a bola pro Gabigol, pro Vitinho, para tentar fazer o gol. Aqui, ó, é um outro Flamengo São Paulo, se não me engano, esse ano, 2022. Um exemplo de transição defensiva, com recomposição sem temporização. Então, isso aqui foi o resultado dessa jogada aqui, foi um gol do Flamengo, né? O que acontece aqui o Felipe Luiz vai carregando a bola, conduzindo até lá embaixo. Você vê, ó, que o São Paulo estava no ataque, ele perde a bola e aí todos os jogadores estão correndo aqui, né? Todos os jogadores estão correndo, desde esse aqui até esses aqui, todos correndo para trás. E você vê um jogador, que é isso que eu marquei sem querer aqui, agora por querer, que é o Rafinha. Ele está olhando para o que está acontecendo aqui no corredor dele, e ele está andando para trás ao mesmo tempo em que tentando guardar um espaço. Mas o que acontece é o seguinte, ele acabou nessa jogada dando muito campo para o Felipe Luiz e para o Everton Ribeiro progredirem aqui pelo corredor, e aí o Felipe acaba indo até lá na frente, deixa a bola com o Everton faz o cruzamento, e um jogador do Flamengo aparece lá dentro da área para fazer o gol de cabeça. Então, por que eu estou falando que isso aqui foi uma transição defensiva do São Paulo, de recomposição sem temporização? Esse jogador aqui, o Rafinha, se ele tivesse temporizado, ou seja, se ele tivesse colado mais no Felipe Luiz quando ele chega aqui com a bola mais ou menos nessa região, se ele tivesse colado mais para tentar pelo menos atrapalhar, para tentar pelo menos atrasar um pouco o Felipe Luiz, quem sabe o São Paulo teria conseguido fazer a sua recomposição de forma mais segura, teria conseguido se reorganizar lá atrás de forma mais bem feita, e quem sabe esse gol não teria saído. Como essa temporização não aconteceu, o Rafinha acabou deixando muito espaço para esses jogadores, o cruzamento sai do Everton Ribeiro e a zaga ainda não está, ou a defesa como um todo ainda não está plenamente organizada, e um jogador do Flamengo
fazendo uma infiltração, consegue cabecear e fazer o gol. Aqui é um Flamengo e Vasco 2019, alguma coisa assim. Transição ofensiva direta, mais transição defensiva de recomposição com temporização. Então aqui, o Flamengo estava lá na frente, perde a bola, e aí o Vasco entra em transição ofensiva direta, essa bola já chegou aqui no meio, e esses dois jogadores aqui, na verdade esses três, né? Esse aqui está um pouco mais atrás, mas esse jogador e esse jogador já correm para se apresentar para receber o passe desse, para tentar pegar a defesa do Flamengo completamente desorganizada e já se aproximar do gol, da baliza adversária. Então é uma transição ofensiva direta do Vasco. E ao mesmo tempo o Flamengo está em transição defensiva e está fazendo uma recomposição. Você vê todos os jogadores correndo para voltar para recompor, mas com temporização. Esse aqui, não me lembro quem é esse jogador, mas ele dá uma espécie de primeiro combate ao portador da bola aqui do Vasco. De modo que, como eu falei, mesmo que ele não consiga roubar a bola aqui, mas pelo menos ele atrapalha a progressão desse jogador, ele atrasa a progressão desse jogador, de modo que o Flamengo consiga fazer sua recomposição, enfim, com mais sucesso, os jogadores consigam voltar e se organizar lá atrás com mais sucesso para tentar barrar a transição ofensiva do Vasco, né? Então, a gente viu na imagem anterior um exemplo de recomposição sem temporização, acabou resultando num gol, e aqui uma recomposição com esse jogador aqui fazendo a temporização para tentar ajudar a sua equipe a se recompor de forma mais efetiva. E aqui é o seguinte, a gente está muito acostumado a ver jogo de futebol pela televisão, né? Essa imagem que está aqui, na verdade até é uma imagem que a gente não vê, né? É uma imagem de estádio, uma imagem de arquibancada. A imagem da televisão é muito mais fechada, né? A câmera da televisão é muito mais fechada. E aí tem uma observação interessante que pode ser feita, que é, abre aspas, numa transmissão de TV, você deve perder em torno de 70% das informações táticas do jogo. Quem falou isso foi o Rafael Costa, analista de desempenho do Palmeiras. Se não me engano, ele é o chefe do departamento de análise de desempenho do Palmeiras. Isso é uma coisa interessante da gente saber também. A esmagadora maioria dos jogos que a gente vê, mesmo para quem está acostumado a ir ao estádio, né, a esmagadora maioria dos jogos a gente vê pela televisão, né? E pela televisão a gente perde muito das informações, pelo simples fato de que a gente não consegue ver o campo todo. Então a gente está sempre vendo o que acontece no centro de jogo. Lembra da ideia do centro de jogo? A gente está sempre vendo o que acontece no centro de jogo e em algumas regiões adjacentes de jogo. Mas para conseguir absorver todas as informações táticas de um jogo, realmente é importante que você consiga ver o campo todo. Seja com uma câmera que consegue pegar o campo todo, seja você ao vivo no estádio, assistindo ao jogo e conseguindo enxergar o campo todo, de preferência de uma certa altura, né? Seja se você estiver vendo pela lateral ou por trás de um gol, mas a uma altura mínima ali para você conseguir enxergar o campo todo, enxergar todas as linhas, enxergar todos os desenhos que estão acontecendo no campo e tal. É claro que a televisão te dá algumas coisas que o jogo ao vivo não dá, especialmente se você estiver longe do campo. A televisão te dá uns detalhes no replay, numa câmera mais fechada, detalhes que são interessantes também, de você perceber, para poder perceber um gesto daquele jogador ali, um gesto técnico daquele jogador acolá. É interessante. Mas para analisar o jogo como um todo e os aspectos táticos mais macro, a televisão realmente atrapalha muito. E aqui isso aqui também é interessante. Estudos apontam que na próxima década o futebol passará por duas mudanças importantes. Os zagueiros e goleiros serão ainda mais construtores e o número de passes aumentará de 14 para 16 em média por minuto. Isso aqui, hoje em dia, com o jogo cada vez mais rápido e com os jogadores cada vez mais bem condicionados fisicamente, você tem cada vez menos espaço para jogar, né? Então, é normal que a gente pense, é natural que a gente pense que o número de passes acaba, de tempos em tempos, acaba aumentando. Porque se você recebe a bola e tem menos espaço para jogar, você vai acabar se condicionando a receber a bola e já soltar um passe
para algum companheiro seu, para que você não perca a bola, né? Para manter a posse de bola. Então, essa ideia aqui do número de passes, que vai aumentar de 14 para 16 em média por minuto, está totalmente relacionada à velocidade do jogo e à dificuldade que as equipes tentam impor aos adversários em relação à abertura de espaços, né? E os zagueiros e goleiros serão ainda mais construtores. Isso aqui é porque também dentro de uma ideia de que os espaços estão cada vez mais difíceis de serem abertos pelo time que está atacando, quanto mais jogadores participarem da construção quando o time está lá atrás e da criação quando o time já está mais ou menos na zona do meio de campo e tal, melhor. Mais você vai conseguir vantagens numéricas em determinados setores do campo. Então, hoje em dia é muito importante para os goleiros serem bons com os pés, porque eles precisam participar da fase de construção das equipes, em equipes que jogam dessa forma, para fazer passes curtos, para fazer passes longos, enfim. E zagueiros também, hoje em dia é muito importante que zagueiros saibam dar um passe de ruptura, né, um passe que quebra janelas, como a gente fala. Eu vou mostrar já um exemplo. Um passe entre linhas, um lançamento, enfim. É importante que os zagueiros saibam fazer isso para que eles também ajudem na fase, não só na fase de construção, mas na fase de criação da equipe, né? De repente, o meia da equipe, o meia principal de criação da equipe, está com muito pouco espaço para jogar. Quanto mais linhas de passe ele tiver, e quanto mais jogadores ele tiver para soltar essa bola e para ajudá-lo a dar os passes, a achar um companheiro mais livre, melhor, né? E agora a gente entra na segunda parte da aula, que é de sistemas táticos, né? Vou deixar para o segundo vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo.